E lá no nosso primeiro vídeo, nós analisamos todos os estágios e níveis de poder do Cavaleiro da Peste Tristan. E agora vamos fazer o mesmo com o Cavaleiro da Morte Percival. E relembrando que ao invés de usar números, nós iremos usar outro tipo de classificação, que vai desde o nível Cavaleiro Sagrado, passando por 4 perigos por nível Mandamento, nível Capital, nível Divindade, até chegar ao nível mais alto que conhecemos até então, o Rei do Caos. Portanto, é dessa forma que iremos tentar descobrir quão poderosos são ou poderão ser cada um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Percival do Dedo de Deus. Inocente, ingênuo, curioso e destemido. Criado longe da civilização, tudo o que Percival sabia era graças aos ensinamentos de uma única pessoa que ele conhecia até então, o seu avô, um ex-cavaleiro do caos, Barges. Com seu avô, ele aprendeu a caçar, a cozinhar, ser justo e também a lutar, por muitas vezes, inclusive pressionando seu próprio avô em seus treinamentos. Mas infelizmente, ainda assim, Percival não foi capaz de protegê-lo quando Ironside os atacou. O garoto, infelizmente, não estava ainda preparado para encarar um desafio como esse. E a falta de experiência num combate real, somado à força esmagadora de Ironside, foram determinantes para causar um ferimento extremamente grave em Percival e tirar dele a pessoa que ele mais amava. Portanto, mediante a tudo isso e comparando a diferença esmagadora entre ele e Ironside neste momento, é bem provável que o Percival tinha um nível de poder equiparado ao aprendiz de um cavaleiro sagrado. Porém, Percival não desistiu e transformou aquela imensa dor em sua força e motivação para continuar seguindo em frente. E no seu primeiro desafio, após descer o Dedo de Deus, Percival se deparou com uma enorme criatura, um familiar do caos. E desta vez, quando ele se deparou com a vida do seu primeiro amigo Dona em risco, Percival manifestou uma força fora do normal, derrotando aquela besta com apenas um único golpe, demonstrando assim o quanto ele estava mais determinado e preparado para novos desafios. Então, portanto, também é válido dizer que ele apresentou um nível de poder um pouco mais elevado neste momento, em comparação ao que vimos dele no dia anterior. Inclusive, Percival é um dos personagens com a mais rápida evolução de nível de poder. E vocês irão perceber isso no decorrer do vídeo. Mas existe sim uma explicação que eu vou contar para vocês lá no finalzinho do vídeo. Então, continuando, Percival agora encara um desafio muito maior, equivalente ao Ironside, outro cavaleiro do caos chamado Pelgard. E é nesse confronto que ele desperta pela primeira vez o seu poder mágico. E a gente descobre também, através do Pelgard, que Percival possui a magia do tipo herói. Infelizmente, a gente não viu até onde Percival iria chegar nesse confronto após ter despertado seu poder mágico, mas certamente ele não iria vencer. Então, mais uma vez, Percival teve um pequeno aumento no seu nível de poder, alcançando provavelmente agora um nível muito próximo de um cavaleiro sagrado. Mas é agora, no próximo confronto, que a gente vê o Percival despertando totalmente a sua magia misteriosa, pois na batalha contra Talisker, Percival é levado ao seu limite, e com o apoio dos seus amigos, ele desperta o nível 2 da sua magia, onde ele agora consegue simplesmente dar forma à sua magia. Uma mão gigantesca? Temos. Um cabeção? Claro que temos, pois a imaginação do Percival é o seu único limite.
Pois é exatamente isso. É uma magia que se molda conforme sua imaginação. E foi assim que o Percival literalmente humilhou um dos Cavaleiros do Caos. Tá, eu sei, o Talisker não era tão forte como o Pelgard e nem tão poderoso quanto outros cavaleiros que viriam aparecer futuramente. Mas de toda forma, era um Cavaleiro do Caos que o Percival conseguiu superar. Portanto, acredito que neste momento ele conseguiu atingir um nível de poder equivalente ou superior a alguns Cavaleiros Sagrados e também Cavaleiros do Caos. E a hora da revanche veio, com Percival retornando do mundo dos mortos numa luta de tirar o fôlego contra Ironside, o seu pai e o Cavaleiro do Caos que matou seu avô. O poder da esperança, ou poder do roteiro, como você quiser chamar, foi o que trouxe Percival de volta do mundo dos mortos, com direito a um upgrade nas suas habilidades, pois agora, além de poder voar, ele podia estender sua magia para as outras pessoas, podendo curá-las ou até mesmo protegê-las. E tudo isso somado à experiência que ele adquiriu nesse breve percurso, Percival foi capaz de frustrar os planos de Ironside. Ou seja, ele não era capaz de derrotar o seu pai no confronto direto. Então optou por usar suas habilidades para impedir que ele usasse o Caixão da Eterna Escuridão. Algo que o Percival, que o enfrentou lá atrás no Dedo de Deus, não teria certamente conseguido fazer. Portanto, acredito que neste momento o Percival superou a grande maioria dos Cavaleiros Sagrados, com a exceção do grande Cavaleiro Sagrado e também do seu vice-líder. Até porque nós temos, como prova, um dragão ancião, do qual ele não conseguiu vencer posteriormente, mas Hauser derrotou ele facilmente. Percival modo Berserker. E após superar tantos desafios, foi inesperadamente durante uma luta que aconteceu por engano que Percival despertou um poder extremamente hostil e perigoso, digno de um verdadeiro Cavaleiro da Morte. Pois após descobrir que seus amigos foram gravemente atacados e acreditar na possível morte deles, Percival, que tinha sua visão restringida, colapsou e entrou num estado totalmente diferente. Aquele que nós carinhosamente apelidamos de Percival modo Berserker. E neste estado, Percival, com um simples toque, foi capaz de drenar toda a vitalidade de um dos braços do Xion. E se não fosse pela intervenção do Tristan, ele teria retirado sem hesitar a vida de Jade. E assim, Percival neste estado nitidamente ficou muito mais forte e com habilidades muito mais mortais. No entanto, fica visível também que ele perdeu toda a sua racionalidade, tornando, portanto, esse um ponto fraco desse estágio, já que o Tristan mesmo não precisou de muito para contra-atacar. Mas ainda assim, não sabemos o quanto de dificuldade ele teria se a luta entre os dois se estendesse. Portanto, é muito difícil mensurar o quão poderoso é o Percival nesse modo Berserker irracional. Porém, eu acredito muito que esse estágio seja o estágio que Percival irá atingir quando despertar totalmente os seus poderes como Cavaleiro da Morte. Mas como neste caso, este estágio foi despertado através de um trauma, ele acabou não sendo tão poderoso quanto ele deveria ser. Portanto, eu acho justo colocá-lo no mesmo nível de um dos 4 perigos, pelo menos. Ou seja, um nível de poder equiparado ao Ironside. Entretanto, não demorou muito para ele chegar bem próximo desse nível de poder de forma racional. Pois durante seu segundo round contra Pelgard e posteriormente contra Mela Galante, ficou bem nítido a evolução que o garoto teve.
Inclusive, ele próprio reconheceu isso, dizendo que com aquele poder que ele tinha naquele momento, a luta contra o dragão ancião e os talismãs sombrios teria sido bem diferente. Portanto, eu acredito que até esse momento Percival teria atingido pelo menos a metade do nível de poder de um dos 4 perigos. Que é sem dúvidas uma grande evolução, principalmente se a gente considerar o tempo que isso levou. Mas como eu disse, possivelmente tem sim uma explicação, pois eu acredito que o Percival não está apenas evoluindo, e sim despertando o poder mágico que ele tem naturalmente. Um poder que já existe dentro dele, pois isso é algo que vai ficando bem nítido com o passar do tempo. E outra coisa que não há dúvidas de que irá acontecer é que no futuro, após um time skip, iremos ver o Percival atingir o nível de poder de um Cavaleiro do Apocalipse. Neste caso, o Cavaleiro da Morte, que é o título que ele carrega. E eu vou mais além, fazendo aqui uma aposta de que Percival será entre todos os Cavaleiros do Apocalipse o mais poderoso, o único a transcender este nível e atingir o nível de uma divindade. E o motivo eu explicarei em outro vídeo para vocês, do qual tenho certeza que muitos irão concordar comigo. E essa então foi a minha análise opinativa, que eu acredito ser mais próxima da realidade, levando em consideração todos os fatores e possibilidades que já conhecemos. E agora eu quero saber se vocês concordam. E comenta aí também qual o próximo Cavaleiro do Apocalipse vocês querem ver neste quadro no nosso próximo vídeo, Lancelot ou Gawain. Agora eu quero agradecer a cada um de vocês e espero, claro, ver todos novamente no nosso próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!